A paz do Senhor Jesus, meu irmão, a paz do Senhor Jesus, meu amigo, é sempre um prazer estar aqui para poder falar das maravilhas de Cristo para você. Minha Bíblia já está aberta aqui no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o nosso irmão Marcos, capítulo 16, versículo 15, o versículo 16, que diz assim: E disse-lhe: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. O texto sagrado aqui, apenas esses dois versículos da palavra de Deus para a nossa meditação e regra de fé. Nesse momento eu quero gravar uma mensagem, e nesta mensagem eu quero falar sobre o batismo nas águas. É um assunto muito importante para o cristianismo, para a igreja do Senhor Jesus. Jesus, quando andou na terra, ele deixou duas ordenanças apenas: batismo nas águas e a Santa Ceia. Se você estudar sobre a teologia romanista, eles vão apresentar os 7 sacramentos da Igreja Católica. Alguns pastores neopentecostais aí que apresentam também os 7 sacramentos da Igreja Evangélica, das igrejas evangélicas. É um pouco diferente das igrejas romanas. Mas eu quero me prender apenas a duas ordenanças que Jesus deixou: o batismo nas águas e a Santa Ceia. Vamos falar sobre essas duas ordenanças importantes na vida de qualquer pessoa que entrega a sua vida a Cristo, né? Muito importante falar sobre esses assuntos. A palavra batismo quer dizer sepultamento. Nós encontramos na Bíblia 2 batismos: o batismo nas águas, que é para remissão de pecado. João Batista iniciou esse trabalho no ministério terreno de Jesus. E temos o segundo batismo, que é o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder, totalmente diferente do batismo nas águas. Mas se você voltar lá para o Pentateuco, você vai observar que o povo de Israel, quando saiu do Egito, a Bíblia diz que durante um período de 40 anos, durante um dia, diz a Bíblia, que uma nuvem, ela cobriu o povo, a caminhada do povo, o arraial onde estava Israel, para amenizar o calor do verão daquela época. E essa região lá da Palestina, o sol causticante, no verão é muito quente. De madrugada a temperatura ela baixa. Então você observa que durante a noite havia uma coluna de fogo. Isso tudo ali é figuras do que ia acontecer no Novo Testamento. Ali, quando fala sobre aquela nuvem, durante o dia, representa o quê? O batismo nas águas. A coluna de fogo representa o batismo com o Espírito Santo, que é um revestimento de poder. Então, falando sobre batismo, nós vamos ver que durante o passar dos anos, as pessoas vêm batizando, existem muitas formas de se batizar. Quando João Batista apareceu no deserto da Judéia, pregando e batizando, o batismo do arrependimento, né, a gente observa que já era costume dos fariseus, eles já batizavam. Quando Cristo veio à terra, o mundo já estava preparado, tanto religiosamente como politicamente, para receber o Messias, que era Jesus Cristo. Então, eles já praticavam isso, os fariseus já praticavam há bastante tempo. Então, Jesus chegou e João Batista foi ali quem batizou a pessoa de Jesus. Então, voltando ainda sobre o quesito de batismo, o batismo, existem maneiras corretas e erradas de se batizar. O batismo nas águas, vamos falar só sobre o batismo nas águas, que é a ordenança de Cristo, o batismo nas águas e a Santa Ceia do Senhor. Então, no batismo nas águas, nós temos o catolicismo romano, um batismo chamado por aspersão, aquele batismo que é feito na cabeça da pessoa apenas jogando água, né? E nós temos o batismo que é o submerso, por imersão, que se diz imersão. É muito comum, as igrejas evangélicas, todas as igrejas evangélicas, elas praticam esse batismo por imersão, tá? Que é, você pega o batizante pega a pessoa que vai se batizar e mergulha ele na água. Então, isso aí quer dizer sepultamento. Você pode observar que quando alguém morre, ninguém sepulta esta pessoa apenas a cabeça, ou só uma parte da cabeça, não sepulta todo o corpo. Porque o batismo fala do novo nascimento. É você sepultar o velho homem, o antigo homem, e surgir uma nova criatura em Cristo. É muito importante, o batismo. Se você nunca se batizou, o batismo que é procedido pelos evangélicos, e se você for batizado, você vai observar que não é algo fenomenal, é algo extraordinário. É algo que vai além da sua e da minha imaginação.
Só a pessoa que já viveu essa experiência do batismo nas águas que sabe o quanto é importante o batismo. E quando você sai dali, você sai, olha, sinceramente, se você ainda, meu amigo, meu irmão que me acompanha, que ainda não entregou a sua vida a Cristo, ou se você já se entregou a sua vida a Cristo, já frequenta uma igreja evangélica, mas se você ainda não se batizou nas águas, converse com o seu pastor, com o seu líder, busque as orientações, experimente essa experiência gloriosa, que é o batismo nas águas. É algo fenomenal. Então, quando olhamos para o batismo nas águas, temos, como eu já falei, esse por aspersão e por imersão, que é o praticado pelos evangélicos. Então, esse por aspersão, ele não tem amparo bíblico, porque nós não temos nenhuma referência bíblica sobre esse batismo. Outra prática errada de se batizar em criança. Por exemplo, nós evangélicos batizamos a partir dos 12 anos de idade. Por que nós não batizamos criança? Se você pegar uma criança de 2, 3 anos e disser, levanta aí a tua mão direita, ele não vai saber qual é a mão direita e qual é a mão esquerda. Então, ele não tem discernimento. Então, é por isso que nós batizamos a partir dos 12, que a criança já tem discernimento. Tá? Então, é muito importante isso, a partir dos 12 anos, a pessoa ser batizada. Então, estamos observando aqui que não é correto batizar a criança, tá? Mas a partir dos 12 anos que nós praticamos esse batismo. Outra coisa importante sobre o batismo. O batismo, meu amigo, ele não é opcional, ele é obrigatório, porque foi uma ordenança de Cristo. É obrigatório. Talvez você me pergunte, mas o batismo não é salvação. Realmente não é salvação, mas o batismo faz parte do novo nascimento. A pessoa que nasceu de novo, que quer nascer de novo, ele tem que praticar o batismo. Ele tem que se batizar nas águas, né? Você observa no texto em que eu li ali, do Evangelho de Marcos, Jesus decide pregar o Evangelho a toda criatura. Você pode observar que antes da pessoa se batizar nas águas, ele é uma criatura. Não importa se ele é um filho de um pastor, se é um filho de um reverendo, seja de lá de quem for. Mas quando a pessoa nasce, ele é uma criatura. Depois que ele se batiza nas águas, ele deixa de ser uma criatura e passa a ser chamado Filho de Deus. Aí entra aquela palavra lá do Evangelho de Jesus Cristo, segundo vê o nosso irmão João, no capítulo 1, que diz, versículo 11 diante, veio para o que eram os seus não receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem chamados Filho de Deus, a saber os que creram no seu nome, os quais não nasceram da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Então, é um novo nascimento. Você precisa se batizar. É uma ordenança de Cristo. Não é opcional de eu querer ou não querer. Se eu quero realmente guardar os mandamentos do Senhor Jesus, eu tenho que me batizar. Nós encontramos também segmentos aí que batizam em nome de Jesus. Também não é uma forma correta. Porque se nós olharmos para o livro do Evangelho de Mateus, no capítulo 28, a partir do versículo 18, Jesus disse, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. E Jesus decide fazer discípulo de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem segmentos evangélicos aí, que se diz evangélico, que ele batiza apenas no nome de Jesus. Eu não vou mencionar o nome aqui, porque não é esse o nosso objetivo. Mas aqui o nosso objetivo é trazer a verdade para você. Trazer sempre uma mensagem cristocêntrica. Por que o batismo tem que ser no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Uma certa feita, eu trabalhava numa empresa, e ao entrar naquela empresa eu me deparei com um colega que ele pertencia a uma desse segmento aí, que o batismo deles é em nome de Jesus. Nós chamamos eles de unicista, né? Eles olham para nós que somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse meu colega, até ele falou isso para mim, vocês seguem um Deus de 3 cabeças. Eu digo, não, nós seguimos um Deus único e verdadeiro. E aí eu comecei a conversar com ele, e ele veio querer provar para mim, através do livro de Atos. Tem várias referências ali que eu podia até mencionar aqui, algumas dessa referência. Eu até mostrei para ele ali o que Pedro, quando chega ali junto, ali naquele grande sermão que ele está ali no templo, outro sermão que ele estava diante das autoridades, ali, quando ele foi levado, e ele disse, seja batizado em nome do Senhor Jesus para a remissão dos pecados. Mas Pedro não está praticando nenhum batismo ali. Ele simplesmente, naquela impulsão do sermão dele, ele usou essa forma. Mas o batismo tem que ser em nome de Jesus. E eu fiz uma pergunta para aquele meu colega, e dentro daquela pergunta nós conversamos. Eu perguntei para ele, nós trabalhamos numa empresa, o nome dele chamava-se João. João, nós temos na nossa empresa o nosso patrão maior, que é o dono da empresa, e eu mencionei o nome do patrão, claro que eu não vou mencionar aqui, e também nós temos uma superior, a nossa chefe era uma mulher, a nossa superior. Então eu disse, se o patrão nosso vem aqui nos dar uma ordem, a nossa chefe vem nos dar uma contra-ordem, eu perguntei a eles, a quem tu vai obedecer?
A ordem do nosso patrão ou a ordem da nossa chefe? Ele disse, mas com certeza que eu vou obedecer a ordem do meu patrão. Eu disse, por quê? Porque o meu patrão tem tanto poder de mandar ela embora quanto eu. Então eu vou obedecer ao meu patrão. Eu vou ignorar a regra delas. Eu disse, então, está explicado. Quem foi que deu essa ordem do batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Não foi Jesus? Se foi Jesus que deu, ainda que Pedro, Tiago, João, qualquer um outro viesse e trouxesse, eu não aceitaria. O amado irmão Paulo disse que ainda que desça um anjo do céu e traga um evangelho, além deste que nós temos pregado, sejais anátema. Eu não posso crer, eu tenho que seguir as orientações de Jesus. Tá? Então eu falei isso aí para ele. Aí ele puxou o assunto de que eu servia um Deus de 3 cabeças. Eu digo, não. Eu perguntei para ti, João, tu está diante de mim aí. Tu é composto de espírito, alma e corpo, não é verdade? Ele disse, é verdade. Eu disse, eu posso dizer que tem 3 João na minha frente? Ele disse, não, porque eu sou só um. Eu disse, a mesma coisa é Deus. Pai, Filho e Espírito Santo e uma única pessoa. Né? Então cada um teve as suas funções importantes na criação do universo. Então eu falei isso aqui para a pessoa do João, e ele então mudou de assunto, meio que fugiu de mim. Então batimos nas águas, batimos nas águas que ele batimos assim, para remissão de pecado. O batismo com o Espírito Santo, mais uma vez, repetindo, é para um revestimento de poder. Quando João viu Jesus vindo para ser batizado por ele no Jordão, João antes começou a dizer, eu vos batizo com água para arrependimento, mas após mim vem um que é mais poderoso do que eu, o qual não sou digno de curvar e de exaltar ao parca de seus pés. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 3, e o versículo 11. E Jesus veio para ser batizado por João, e quando Jesus se aproximou de João, nós observamos que a pessoa de João disse, eu que deveria ir a ti, tu vens a mim? Jesus disse, deixa assim, João, para que se cumpra toda a justiça. A Bíblia diz que em seguida João pegou Jesus e batizou Jesus. Quando ele batizou Jesus, a Bíblia diz que Jesus saindo da água, a primeira coisa que ele fez, ele orou, o céu se abriu e Deus falou com ele, este é o meu filho amado em quem me comprazo. E você observa que o Espírito Santo desceu sobre Jesus, incorpora em forma de uma pomba. Você observa que Jesus ali não precisava participar desse batismo. E por que então se Jesus se batizou? Porque era um batismo para remissão de pecado. Jesus simplesmente se batizou. Como homem, ele tinha que cumprir as leis da natureza humana. Como homem, ele tinha que passar por todo esse processo para deixar o que é um exemplo para mim. Se Jesus se batizou que não precisava ser batizado, o que fica para mim que sou um pecador? Então eu tenho que aceitar. E você observa que quando Jesus saiu da água após ser batizado, aquela voz bradou, este é meu filho amado. O próprio Deus, olhando para Jesus como um homem, disse o meu filho amado. Então quando a pessoa entrega a vida dele a Cristo, ele recebe o batismo, é batizado nas águas, então ele deixa de ser uma criatura e passa a ser o Filho de Deus. Então, muito importante o batismo nas águas. Se você, meu irmão, você que frequenta uma igreja, você, meu amigo, que quem sabe está pensando em se decidir para Jesus, talvez me acompanhe nesse canal e quer se decidir por Cristo e você quer se batizar, faça isso, não perca tempo, se batize nas águas. Mais uma vez eu repito, o batismo não é salvação, mas faz parte do novo nascimento. Aquele ladrão da cruz, por exemplo, que estava ali com Jesus, ele disse para Jesus, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Você observa que ali não havia como ele ser batizado, mas você, meu amigo, está em liberdade. Você está aí, pode se batizar. Então se batize o quanto antes. Aquela pessoa que está no leito de dor, entregou a sua vida a Cristo, não tem como descer as águas, de repente dali ele parte para a eternidade. Isso não vai impedir dele entrar no céu. Agora, o batismo para quem é saudável, que nem eu, você, ele é obrigatório. Não seja apenas uma criatura, mas se torne um filho de Deus. E só existe uma forma, se batizando nas águas. Que você não fique coxando entre dois pensamentos. Em seguida eu vou trazer uma mensagem sobre exemplo de pessoas que foram batizadas nas águas. Que Deus nos abençoe. Amém.